começar a gravar. Beleza, já começou, né? Então, queria agradecer, né? Hoje é dia 5 de março de 2021. A gente, então, está dando início a uma série de debates de um projeto de extensão da UFRJ, né? Intitulado Conversando sobre os atributos da atenção primária em pesquisas e inquéritos domiciliares, né? A gente tem aqui a honra de ter na nossa abertura de hoje a doutora Flávia Vinhais, colega nossa, vamos dizer assim, já de algumas parcerias que a gente vem desenvolvendo, né, com a Corém, do IBGE. IBGE é a minha casa, né, onde eu fiz a minha graduação há uns 20 anos atrás, já tem tempo. Eu sempre admirei o trabalho do IBGE, eu conheço o IBGE, então a gente fez esse convite à Corém, e a Corém, então, trouxe essa honra que a gente tem hoje de então, ter Flávia Vinhais, né, junto, então, conosco nesse dia, né? Para falar rapidamente um pouquinho do projeto, a nossa ideia é ter reuniões bimestrais a cada 2 meses, sempre tendo pelo menos um, às vezes 2 convidados para apresentar as pesquisas do IBGE, principalmente, mas também trazendo outros pesquisadores que tenham feito as pesquisas com amostras representativas, né, com amostras robustas do ponto de vista estatístico, para a gente abrir um debate. E abrir um debate de maneira mais informal, que assim, nós que somos da academia, eu me considero academia e serviço, sendo bem honesto, bem sincero, eu sempre tive uma inserção no serviço de saúde, no SUS, né, apoiando unidades de saúde, enfim. Eu acho que é importante desmistificar um pouco essa fala, né? Tem a fala acadêmica, a fala que não é acadêmica. Na verdade, a gente tem que ter essa capacidade, né, de fazer esse diálogo, né, essa troca, né, de olhares de experiência, de ser o próprio IBGE nesse trabalho de comunicação. Agora há pouco, às vezes ela é um pouco difícil de você entender aonde você localiza, então as coisas, né? Então a gente vai estar também disponibilizando os resultados das apresentações, algumas referências também num portal que a gente tem também a honra de ter aqui o pessoal do Observatório de Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde, OTICS, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Jonas está aqui conosco hoje, o Arthur. Eles estarão, então, nos apoiando, então, disponibilizando o material desse encontro e dos próximos encontros. As pessoas que participam desse projeto têm direito a uma certificação da UFRJ. Se não me engano, eles fazem isso a cada 6 meses. Então, ao final do primeiro ciclo de palestras, a gente vai estar enviando um certificado de participação para as pessoas que estiveram conosco. E aí, a gente talvez seja preciso pegar o CPF e o nome de vocês, tá? Para a gente depois pedir isso junto lá, eles chamam de PR5, que é a Pró-Reitoria de Extensão, que eu acho que é interessante, né? Para quem às vezes precisa disso para currículo, ou enfim, se quiser ter como experiência também. Então, para não me alongar mais, o tempo preferencial na Flávia. Eu tenho um PowerPoint muito pequenininho que eu gostaria, se a gente conseguisse um tempo no final de apresentar, mas também não faço muita questão, mas assim, poderia apresentar, tá? Então, eu vou passar agora, sem mais delongas, a palavra para a Flávia, mais uma vez agradecendo tê-la conosco, é uma grande honra. Eu sempre que tenho pessoas do IBGE, eu paro tudo que eu estou fazendo, né, para poder assistir, para poder aprender, para poder trocar e, às vezes, até educadamente, assim, criticar e propor e somar. Eu acho que é um pouco isso, tá? Muito obrigado, Flávia. Eu vou desligar meu microfone. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você, Luiz, pelo convite. Eu aqui agradeço, em nome do IBGE, essa oportunidade que, para a gente, é muito valorosa, né? E, desde já, eu acho que queria elogiar a sua iniciativa, porque a aproximação do mundo acadêmico com as pesquisas, né? Com as pesquisas empíricas, é importantíssimo, né? Então, a oportunidade que os alunos terão de buscar os dados do IBGE e
o que seria o IBGE sem os nossos usuários, né? É importante porque os usuários utilizam os nossos dados, porque eles criticam os nossos dados e assim a gente também aprende, né? A gente está sempre em aprendizado. É importante porque divulgam os nossos dados e a importância de ter um instituto de estatística oficial, público, né? Então, essa parceria é sempre riquíssima. A gente sempre gosta de participar dessas iniciativas. Então, já te parabenizo por isso. E aí, eu acho que eu vou começar, até para não me alongar, Felipe, falando da pesquisa, mostrando os dados e compartilhando o arquivo aqui, um arquivo de PowerPoint. Vou agora ver se meu cursinho de informática funcionou, porque eu preciso compartilhar a tela. Você abre o arquivo e tem assim, Share Screen embaixo, um botãozinho verde. Tem que primeiro abrir. Mas aí eu tenho que escolher o arquivo, não? Isso, tem que abrir ele na sua tela primeiro, como se fosse para você. Você abre para você como se fosse para você, aí depois você vai no Share Screen, não é isso, Jonas? Ele está... Oh, peraí. O fato é que ele não está aparecendo. Ou então, se você... Não, ele não está aparecendo. Ou então você manda para a gente no Zap, que eu mando para o Jonas, ele abre lá e passa para você. Também tem essa opção. Você tem que abrir ele e clicar no botão verde que aparece na barra horizontal. Mas o share aqui... Foi? Pronto. Foi. Agora foi. Foi. A gente está vendo. Ótimo, então. Deixa agora eu maximizar é só você exibir. Tem que exibir. Aham. Tá indo. Pronto. Então, agora foi. Então, vamos lá. A PNS foi a campo em 2019, a gente está divulgando, ainda está divulgando, tem divulgações ao longo desse ano inteiro, né, dos resultados dos vários módulos, e uma contribuição importante que a PNS 2019 trouxe foi esse módulo de atenção primária à saúde, que a gente nunca tinha feito pesquisa sobre essa temática. Só para a gente fazer recapitular o que é o estudo sobre a saúde no IBGE, a gente antes tinha suplementos da PNAD, ocorreu em 98, em 2003, 2008, que já investigavam a temática da saúde, sobre várias óticas, né, sobre vários subtemas, e aí, em 2013, a gente teve a primeira versão da Pesquisa Nacional de Saúde, que é só saúde. Então, é um bloco enorme, né? Um questionário imenso, e cada vez mais a gente quer conhecer a realidade do Brasil em termos de saúde, e a gente vai incluindo vários módulos para poder fazer esse tipo de investigação. E aí foi em 2013 e agora em 2019 que a gente está divulgando os resultados, né? Então, a Pesquisa Nacional de Saúde é uma realização do IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, e proporciona um dos mais completos diagnósticos da saúde do Brasil. E, por objetivo, tem dotar o país de informações sobre os determinantes e condicionantes e as necessidades de saúde, o uso e avaliação dos serviços de saúde junto à população. Essa nossa amostra de 2019 teve 108 mil domicílios investigados. Deixa eu tirar aqui o... Está muito grande para mim. Eu vou minimizar aqui a janela para mim. Está atrapalhando aqui no slide. Pronto. Então, o que foi esse módulo de atenção primária à saúde, né? Ele tinha por objetivo avaliar o cuidado médico prestado nas unidades de atenção primária à saúde do Brasil. O público-alvo foram os moradores de 18 anos ou mais de idade. Então, o morador de 18 anos ou mais de idade selecionado naquele domicílio respondia a esse inquérito, né, a esse módulo. E quem era? E o que a gente perguntava para esse morador de 18 anos ou mais? Se ele tinha ao menos 2 atendimentos com o mesmo médico nos 6 meses anteriores à entrevista, ou numa unidade básica de saúde, ou numa unidade de saúde da família.
Então, se ele tivesse tido um atendimento nos 6 meses anteriores à entrevista e esse atendimento não tivesse sido o primeiro com o mesmo médico, ele estava apto a responder esse módulo. Então, foram 17,3 milhões de pessoas de 18 anos ou mais que utilizaram algum serviço de atenção primária à saúde nos 6 meses anteriores à pesquisa, com mais de um atendimento pelo mesmo médico, né? E tem um registro que é do CISAB, que é o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, que aponta que 110 milhões de pessoas no Brasil são cadastradas na atenção primária à saúde. Então, a metade da população brasileira. E aí, como é que funcionou esse módulo, né? Esse módulo era composto por 26 quesitos, 26 perguntas, e esses quesitos tinham 10 componentes, né? Tinham por objetivo investigar 10 componentes. Afiliação, acesso primeiro contato, acesso primeiro contato, utilização, acesso primeiro contato, acessibilidade, longitudinalidade, coordenação e cuidados, coordenação do sistema de informações, integralidade do sistema disponível, integralidade dos sistemas prestados, orientação familiar e orientação comunitária. E as respostas se dividiam em 4, elas iam as opções de resposta, né? Eram de 1 a 4, onde a resposta número 1 era com certeza não, a resposta número 2 era provavelmente não, resposta às perguntas, né? A 3 era provavelmente sim, e a 4 era com certeza sim. E aí, numa escala de 0 a 10, o score geral da atenção primária à saúde no Brasil, em 2019, foi de 5,9. O que isso significa, né? Foi de 5,9. E a gente tem... Bom, Flávia, isso é bom, é ruim, é médio? Foi a primeira vez que a gente fez esse tipo de investigação, então a gente não tem como avaliar se melhorou, se piorou, mas a gente tem um ponto de corte, que é o score de 6,6, que significa o seguinte, por que 6,6? Né? Esse número não é um número arbitrário, né? Porque ele é o mínimo de respostas provavelmente sim, que a provavelmente sim é número 3, é o mínimo de respostas provavelmente sim que um serviço público precisa ter para ser reconhecido, para ser reconhecida a presença dos atributos de atenção primária. Então, seria, assim, a partir de 6,6, seriam scores melhores, né, que atenderiam aos quesitos, aos atributos de atenção primária, né? E aí a gente teve como resultado, já vou entrar aqui na análise dos resultados, a gente teve, se a gente for regionalizar, né, esses resultados, inicialmente a gente identificou o seguinte, que 41,1% daqueles 17,3 milhões de pessoas que atendiam aos pré-requisitos para participar do questionário, 41,1% estavam na região Sudeste, 28,2% na região Nordeste, 17,7% na região Sul, 6,8% na região Norte e 6,1% na região Centro-Oeste, meio que obedecendo, né, a lógica populacional do nosso país, né, que a maior parte da população está mesmo concentrada na região Sudeste, depois na região Nordeste e assim sucessivamente. Dessas regiões, a gente viu que o score do Brasil, como eu já tinha dito, né, que é de 5,9, sofre algumas variações, não são muitas. Na verdade, o que chama atenção é o baixo score, ou mais baixo score da região Norte e o mais alto score na região Sul. Nas demais regiões, o score foi o mesmo, né? Então, a gente identificou que a região Norte recebeu pontuações mais baixas, a região Sul recebeu pontuações mais elevadas. Quando a gente observa por estado, por UF, é exatamente isso, né, que a gente visualiza, né? Se a gente pegar ali os estados da região Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, eles são os que têm os scores mais elevados, tirando o Mato Grosso, que também tem bastante. E quando a gente olha os estados da região Norte, eles têm os scores mais baixos, né? E no restante, a gente observou para todas as análises que a gente faz, tanto as análises socioeconômicas,
enfim, todas elas mostram esse mesmo comportamento, né? Sempre a pontuação é mais alta no sul, é mais baixa no norte, e nas outras 3 regiões ela é muito similar, né? E aí, a gente, observando as características sociodemográficas dessa população que respondeu a esse módulo, a gente observa que 30% eram homens, quase 70%, praticamente 70% mulheres, que a população estava muito bem distribuída em termos de grupo de idade, né? De 18 a 39, 40 a 59, estava bem equilibrado. 38% eram brancos, 60,9% eram pretos ou pardos. Em 65% das entrevistas, as pessoas tinham cônjuge, em 35% não tinham cônjuge. 5,6% possuíam plano de saúde, 94,4% não possuíam plano de saúde. Então, assim, a questão do plano de saúde é uma questão que a gente já previa, né? Porque os usuários do SUS, em geral, a sua grande maioria não tem mesmo plano de saúde. E também a questão do sexo é interessante, porque como as mulheres, né, buscam muito mais o atendimento à saúde do que os homens, né? Isso já é uma característica, não sei se de todos os países, mas do Brasil, com certeza, né? As mulheres têm mais preocupação com a própria saúde do que os homens. E aí, a pontuação dessas características sociodemográficas foram as seguintes. Entre homens e mulheres foi muito similar, né? 5,9 e 5,8. Entre os grupos de idade, a gente observa que os grupos mais adiantados, as idades mais elevadas, pontuaram melhor do que as idades de pessoas mais novas. A diferença de 18 a 39 anos é brutal em relação a 60 ou mais, né? Porque de 5,6 para 6,1, nesse score que vai de 0 a 10, é bastante coisa, né? Então, realmente, as pessoas mais velhas pontuaram melhor. Em termos de cor ou raça, foi idêntico, ambos pontuaram 5,9. Os que têm e não têm cônjuge também pontuaram igual. E os que possuíam e não possuíam plano de saúde também pontuaram igual. Aí eu coloquei uma observação aqui embaixo, porque para eu fazer essa análise sociodemográfica para os estados a gente não tem, porque a gente não tem um bom coeficiente de variação que permitisse a gente analisar esses dados específicos por estado, né? Porque quando a gente vai abrindo, vai desdobrando o indicador, aí a gente vai perdendo precisão, então a gente não tem esses resultados. Mas está disponível no site do IBGE pelas grandes regiões. E as grandes regiões, para todas essas características sociodemográficas, elas obedecem ao que eu já tinha falado no início, né? Que o sul pontua melhor, o norte pontua pior, e as outras grandes regiões pontuam igual, parecido, né? Bem similar. Em relação às características socioeconômicas dessa população que foi investigada, 46,2% eram pessoas que estavam ocupadas, 53,8% não estavam ocupadas, ou seja, quem são os não ocupados? São os desocupados, desempregados e quem está fora da força de trabalho. Fora da força de trabalho são os estudantes que ainda não começaram a trabalhar, os aposentados, as donas de casa. Então, esse grupo foi utilizou mais a atenção primária do que o grupo de ocupados. E sobre a faixa de renda, os domicílios cuja renda domiciliar per capita era de até um salário mínimo tiveram um percentual de utilização muito maior do que os demais domicílios. De 1 a 3 salários mínimos foi 32,4%, mais de 3 foi 2,9%, mas os domicílios cujo rendimento domiciliar per capita era até um salário mínimo foi de quase 65%. E aí a pontuação desse público, né? sob o olhar socioeconômico. As pessoas que estavam ocupadas pontuaram muito parecido com as pessoas que não estavam ocupadas. E quem pontuou melhor em termos de rendimento, né, dos domicílios foi
foram os domicílios cujo rendimento era de 1 a 3 salários mínimos, que pontuou em 6, enquanto as demais faixas de renda pontuaram em 5,8. E em relação à população que recebe ou não recebe visita das equipes de saúde da família e de agentes de endemia. Os domicílios cadastrados na unidade de saúde da família pontuaram melhor do que os que não eram cadastrados. Então, os que eram cadastrados pontuaram em 6 e os não cadastrados pontuaram em 5,5. Sobre a frequência com que receberam algum agente comunitário ou membro da equipe de saúde da família, pontuou melhor quem recebeu pelo menos uma vez, 6,1, e quem nunca recebeu pontuou com 5,7. E sobre a frequência com que receberam visita de algum agente de endemia, pelo menos uma vez pontuou melhor do que quem nunca recebeu, né? E aqui, Felipe, eu aproveito para trazer uma experiência minha, pessoal, né? Eu, quando fui me cadastrar... Legal. Quando eu fui me cadastrar na unidade de saúde da família aqui do meu bairro, né? Eu cadastrei a mim e as minhas filhas, porque eu observei que o atendimento de saúde estava melhorando muito e aí eu resolvi utilizar o sistema público de saúde. Eu tenho plano de saúde, mas resolvi utilizar o sistema público de saúde e utilizo até hoje. E quando eu me cadastrei, eu tive que levar toda a documentação, etc. e tal, e eles me disseram, olha, o seu cadastro só vai ser validado quando você receber a visita de um representante da saúde da família na sua residência. E aí eu falei, tá bom, ele vai na minha casa? Vai na sua casa. Eu não acreditei, né? Falei, claro que não vai, né? Aí beleza. E rápido, 1 dia, 2 dias depois, ele tinha vindo. Só que eu estava trabalhando, as minhas filhas na escola, faculdade e tal, e não tinha ninguém em casa para receber. E aí, quando eu cheguei, o porteiro falou, olha, veio uma pessoa aqui do posto de saúde para falar com a senhora e tal. Eu falei, poxa, veio? Aí eu me lembrei, falei, eles disseram que vinham e vinham mesmo, né? E aí, depois, numa segunda vez que ele veio, eu também não estava trabalhando, né, meu horário de expediente, e aí ele me ligou e falou, dona Flávia, eu preciso, para validar o seu cadastro, eu preciso visitar a sua família. Senão, eu não consigo validar. A senhora tem que me dizer um horário em que está em casa, diz qual é o melhor horário para eu poder. E eu nunca tinha imaginado que isso aconteceria, entendeu? E eu falei, nossa, e não é que funciona, e não é que é bom. E aí eu combinei um horário, recebi ele, etc. e tal, e utilizo, né, Eu fiquei curioso de saber qual é a unidade. Você sabe a tua unidade? Que isso é vínculo, né? É um dos atributos da atenção primária. É o usuário saber o nome da unidade. Vamos ver se você sabe. É a de Botafogo, que é CMS Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara. Tá, legal. Poxa, muito bacana. E eu vou dentista lá, eu uso vários serviços e tal. E eles, às vezes, me ligam e dizem assim, Flávia, a gente queria lembrar você que o seu preventivo você já fez há algum tempo, está na hora de fazer de novo. Eu digo, nem a minha ginecologista particular me liga para falar esse tipo de coisa, entendeu? Assim, para mim foi inacreditável, uma experiência maravilhosa, assim, eu indico, falo com as pessoas todas que eu conheço, falo, vocês precisam usar mais o SUS. Enfim, desculpa fugir um pouco do tema, mas que eu acho que às vezes para ilustrar eu acho que inclusive faz parte do nosso conversando sobre, a gente nem combinou sobre isso. Eu nem nunca tinha te dito. O papel de usuária também, né? Uma usuária do SUS. Que além de profissional, não sei, deve sua família já ter tomado a vacina, não sei, alguma vizinha, enfim. Entendeu? Que eu acho que é importante, a gente acha que ninguém usa o SUS, todo mundo usa o SUS, por conta principalmente da vacinação, não só em tempos de pandemia, tempos tristes, mas historicamente falando, né? Todo mundo usa o SUS, né? Para fazer pelo menos até a campanha de vacina sabe. do idoso, da criança, até quando não sabe. Bom, vamos lá. Então, sobre essas pessoas que foram entrevistadas, algumas relataram ter alguma morbidade, né?
Em 39,2% dos casos, a pessoa declarou ter hipertensão arterial. Em 15,9% dessas pessoas tinha diabetes, 7,9% doença do coração, 5,9% asma, 15,3% depressão e 2,1% alguma doença pulmonar, algum problema pulmonar. É importante a gente atentar para a questão de que, eventualmente, a mesma pessoa pode ter várias morbidades, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ter hipertensão arterial e doença do coração, pode ter depressão e diabetes, enfim. Então, esses percentuais, eles às vezes se cruzam. Não é uma distribuição. E aí, perguntadas sobre os quesitos, né, da atenção primária, as pessoas que relataram ter hipertensão arterial pontuaram em 6,2, enquanto as que não tinham essa morbidade pontuaram em 5,7. 6,3 dos que tinham diabetes, não, das pessoas que tinham diabetes, a pontuação foi 6,3 e as pessoas que não tinham pontuaram em 5,8. Quem tinha doença do coração pontuou em 6,4 e quem não tinha em 5,8. Quem tinha asma pontuou em 6 e quem não tinha 5,9. Depressão pontuou em 6,1 e quem não tinha 5,8. E doença do pulmão 6,4 e quem não tinha 5,9. O que esse gráfico mostra para a gente de muito interessante? Que as pessoas que têm alguma morbidade, que, portanto, precisam ir mais, procurar mais o sistema de saúde, pontuam melhor, porque conhecem melhor, né, o sistema, do que as pessoas que não têm as morbidades e que, portanto, não precisam tanto, né, do sistema de saúde. Então, isso fica muito claro quando a gente observa todas as declarações de morbidade que a gente relatou. Esses foram os nossos resultados. O que eu não falei, Felipe, era em relação, vou te dizer que eu não citei, era em relação ao PCA-ATU, né? Que primeiro que essa parceria, duas coisas importantes, né? Que eu não tinha falado e queria falar. Primeiro que é a primeira vez que o IBGE utiliza esse instrumento oficial do Ministério da Saúde para fazer uma avaliação externa da atenção primária no Brasil, né? Isso é uma questão importante da gente frisar. Uma outra questão é que essa parceria do IBGE com o Ministério da Saúde é particularmente para esse módulo com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que é do Ministério, né? E é uma versão adaptada e reduzida do Manual de Instrumento de Avaliação da Atenção Primária à Saúde, que a gente chama de PCA-ATU, né? Então, a gente adaptou para a realidade brasileira, reduziu algumas coisas, mas é esse instrumento utilizado que a gente usa está usando pela primeira vez para avaliar a atenção primária à saúde. Então, eu queria agradecer a Flávia, pedir para ela tirar o compartilhamento, né? Descompartilhar aí para a gente. Agradecer muito. Eu vou fazer, então, agora uma exposição de alguns slides que eu acho que até complementam um pouco o que a Flávia falou. Vou trazer uma surpresa no final, acho que para a Flávia também, que eu acho que isso é a primeira vez que eu apresento também, vai ser no final, os 2 últimos slides. Deixa eu ver se eu consigo, então, eu agora compartilhar o que eu já abri aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Ver se aparece para vocês. Então, peraí, deixa eu ir lá para o início. Passei de trás para frente, foi mal. Bom, então assim, eu vou passar agora para vocês alguns slides. Primeiro eu queria saber se vocês me ouvem, se eu posso seguir. Está tudo certinho? Vocês me ouvem? Eu trouxe mais alguns slides aqui para falar um pouquinho do módulo H, né? Que é o módulo do PCA-ATU. Eu acho que é legal também deixar o registro do próprio IBGE, do link do questionário, que vai ser muito utilizado daqui para frente, né? Até para comparar isso que a Flávia falou, da história dos suplementos especiais de outros módulos. Essa é a primeira vez que a gente tem, eu espero que seja a primeira de muitas outras, né? Essa versão do módulo de atendimento médico, trazendo o instrumento reduzido do PCA-ATU, né? Eu fiz só o print para ficar como referência, como material, né, do instrumento. Ele começa lá perguntando: quando foi a última vez que o senhor consultou um médico? E aí, se foi há menos de 6 meses,
ou seja, se respondeu a opção 1, 2, 3 ou 4, segue, aí faz exatamente o que a Flávia falou, essa consulta foi o seu primeiro atendimento, ela não pode ter sido a primeira consulta, tem que ter tido uma segunda consulta. Por quê? Para mostrar um pouco de conhecimento de vínculo, que é isso que a Flávia acabou de falar agora há pouco da experiência pessoal dela, né? Que algum, ou agente comunitário, ou técnico, alguém da equipe de saúde da família de referência dela, do bairro de Botafogo, aqui do Rio de Janeiro, conhece ela pelo nome, conhece a família dela, provavelmente, enfim. Isso é importante, então, essa pergunta não é uma pergunta... Ela foi validada no instrumento dessa forma, né? De você ter pelo menos uma segunda consulta. Essa próxima pergunta é uma pergunta que já existia antes em outro módulo do instrumento. A gente resolveu manter. Qual foi o motivo, né? O principal motivo da queixa, da busca ao atendimento médico. Ela não é usada pelo PCA-TU. E a pergunta H4 é a pergunta de filtro, né? Porque, a princípio, a opção número 1, onde procurou o atendimento médico por esse motivo? A gente só usou a opção unidade básica de saúde, que seriam os postos, centros de saúde ou unidade de saúde da família. Mas, muito provavelmente, numa próxima aplicação do instrumento, também vamos utilizar consultório particular ou clínica privada. Quero lembrar as pessoas que estão nos assistindo, que hoje os planos de saúde já começam a trabalhar com atenção primária, com a equipe referenciada. Vários planos de saúde de São Paulo, Rio, de Minas Gerais, são os pioneiros há alguns anos, mais recentes, no uso dos conceitos e dos atributos da atenção primária. Então, provavelmente, na próxima vez que a PNS for a campo, ou como suplemento da PNAD contínua, ou como PNS mesmo, talvez a gente também tenha que incluir essa opção número 8, tá? Até para comparar também. Bom, mas aí a gente entra, então, no instrumento propriamente dito, né? Que ele vai trabalhar com alguns atributos. Essa versão do instrumento é uma versão importante, por quê? O IBGE, eu sempre faço uma autocrítica, né? O IBGE trabalha com um instrumento de mais de 1000 perguntas. Seria muito difícil você fazer uma pactuação de um instrumento, uma substituição de um módulo, né, que foi o que foi feito, no finalzinho da pactuação, né? Porque a verdade é que foi em meados de 2019 que entrou o módulo. Uma oportunidade na época de vamos avaliar a principal política pública de saúde do Brasil, que é a atenção primária, é a base de todas as outras. Nós estamos vendo isso agora com a pandemia, né? A atenção primária e as ações de vigilância em saúde formam a base dos sistemas de saúde da Europa, dos sistemas de saúde que são resolutivos. Então, essas perguntas, H5, H6 e H7, é para mostrar a afiliação, o vínculo, se a pessoa conhece aquilo que ela vai avaliar, tá certo? Depois, segue aquilo que a Flávia falou. Todas as opções de resposta vão de 1 a 4. E você transforma naquela fórmula matemática que a Flávia falou, que vem do manual, né? Existe um manual do PCA-TU que vai dizendo passo a passo de como é que você faz as perguntas, enfim. Elas são, as respostas são transformadas numa escala 0 a 10. Mas isso é no Brasil. Vou falar um pouquinho mais adiante que outros países do mundo não fazem essa transformação em nota de 0 a 10. Usam o 1 a 4, tá? Bom, e aí a gente tem, assim, basicamente, o que ele mede? A Flávia também falou, né? A gente chama os atributos, né? Numa versão em que eu diria são 4 atributos essenciais, né? E 3 derivados, né? São esses 4 que estão em azul: acesso, primeiro contato, coordenação, longitudinalidade e integralidade. E esses 3 que são verdes: orientação familiar, comunitária. Competência cultural, na versão reduzida, nós não temos questão que meça isso, tá? Na versão reduzida é a versão com menor número de itens, com esses 26 itens que a Flávia mencionou. Porque existe uma versão, que é essa que está nesse slide, que é a versão completa, tá? Que a gente já aplicou aí com os nossos parceiros em Campo Grande, já aplicamos no Rio de Janeiro, em 2014, uma amostra de quase 7.000 pessoas, mas a aplicação não foi domiciliar. A aplicação ela foi na unidade de saúde,
tá? Então, é importante saber que existe uma versão do PCA Tool que a gente chama completa. Por que ela é completa? Porque ela me dá os scores de cada atributo, entendeu? A versão que a gente conseguiu adaptar, que a gente está divulgando no mundo inteiro, eu vou mostrar mais adiante, é uma versão chamada versão reduzida. Ela só permite o cálculo de um score, chamado score geral. É como se fosse o score dos scores, tá certo? A média das médias. E ela possui uma característica. Ela não tem 87 itens, ela tem 26 itens, tá certo? E aí, o próprio Ministério da Saúde, que foi a nossa inspiração para propor, na época, o IBGE, a Corem, Diretoria de Pesquisas, já utilizava, em 2010, um manual, quer dizer, um passo a passo, né? Quais são as questões, qual foi a validação estatística que foi feita, que depois foi atualizado em 2020. Então, essa adaptação que o IBGE fez do módulo H, ela tem um respaldo, vamos dizer assim, ela estava e está institucionalizada. Não foi a criação da cabeça de um pesquisador, professor. Foram várias pessoas que montaram o instrumento, validaram o instrumento com as melhores técnicas estatísticas, eu diria assim, né? Calculando todos os indicadores que medem aquela questão da correlação das perguntas, enfim. E geraram, então, uma primeira versão e agora uma segunda versão. E aí eu queria chamar a atenção que o IBGE, então, utilizou esta versão, ó, a versão reduzida de adultos. Mas existem outras versões, tá? Versão de crianças, extensa, versão reduzida, a versão para os profissionais de saúde, inclusive saúde bucal. Então, esse manual ele é muito completo, tá? O módulo H, ele se atém especificamente à versão reduzida de adultos, tá? E uma coisa que eu não poderia deixar de falar, que o próprio Ministério da Saúde criou uma portaria em que diz que vai usar como indicador global dos estados o resultado dos scores do PCA Tool, tá certo? E aí, para também finalizar, agora caminhar para finalizar a minha fala, falando um pouco de como é que está o PCA Tool no mundo. Desculpe. Vamos lá. Então, aqui, eu trouxe para vocês esse slide. A gente tem feito com um grupo de pesquisa, dos colegas do Rio Grande do Sul, os colegas, mesmo antes de sair os resultados, vocês vejam a importância no mundo, ao simples fato de iniciar um trabalho de campo do PCA Tool, tá? Nós não tínhamos resultados para mostrar, eles saíram em outubro, vocês vão ver o próximo slide. E só o IBGE tinha começado um trabalho de campo, assim, assado, atraiu todas essas revistas do mundo. A gente submeteu artigos e foram todos sendo aprovados. Isso é um pouco, viu, Flávio, em primeiríssima mão, para mostrar ao IBGE a importância do trabalho do IBGE, que às vezes fica circunscrito, né? Ah, IBGE, veja que você teve revista da Coreia, que aprovou, depois eu posso mandar todos os textos, colocar no link, tá? O Canadá, a gente está com um texto que vai sair agora esse ano, ele já foi aprovado. A revista da Índia ficou super interessada. A revista da Turquia, a gente conseguiu uma notinha, uma carta ao editor na Austrália, um artigo na África do Sul, Japão, Estados Unidos, na revista da própria Barbara Starfield, que criou o instrumento, foi aprovado. Recentemente, agora na revista Ciência e Saúde Coletiva, e aí sim, aqui a gente trouxe os resultados de outubro de 2020, aqueles gerais que vocês publicaram, né? Foi a primeira vez, então, que saiu. Então, para mostrar um pouco, e o manual, né, sendo a base de tudo, para mostrar um pouco, vamos dizer assim, a potência do trabalho do IBGE, a repercussão que o IBGE teve, tem e pode continuar a ter assim, no mundo, né? Se você for pensar, agora vai sair provavelmente um artigo que a gente está também mandando, ainda não foi aprovado em Portugal também, né? Eu tive um tempo lá fazendo um estágio de pós-doutorado, mas enfim, para mostrar um pouco que às vezes a gente acha que o instrumento, ele, né? Como a gente não inventou a roda, a gente assim, as pessoas que foram grandes incentivadores, né, do IBGE, de bota esse módulo, porque ele vai
ter uma possibilidade de comparabilidade internacional. E aí, então, assim, o mundo está reconhecendo isso, entendeu, Flávia? A quem está também nos assistindo. Quer dizer, para quem trabalha na área de avaliação de serviços de saúde, que não existe um consenso de qual é o melhor instrumento, enfim, o PCA-TU tem também as suas limitações, obviamente, mas vejam que um instrumento que é comparável internacionalmente, ele tem essa potência, né, de você ter uma avaliação por pares, por pessoas do mundo inteiro e dizer, nós queremos aprovar seu artigo, nós vamos publicar o artigo. E a gente conseguiu até, no caso aqui da revista da Barbara Stafford, não pagar os 3.000 euros que custa para você submeter um artigo numa revista indexada, vamos dizer assim, o indexador mais alto, eles cobram, né? A gente conseguiu explicar, olha, a situação do Brasil, assim, a gente não tem recurso para poder financiar esse texto, e a gente aprovou, tá? Então, assim, isso também um pouco para mostrar as potencialidades que existem no trabalho do Instituto Oficial de Estatística de um país para ensinar, para mostrar, para tentar fazer história, vamos dizer assim, de um instrumento que foi a versão reduzida, tá certo? Para o mundo. Então, acho que isso é interessante para poder mostrar isso, né, sendo reconhecido no mundo, tá? Não sei se tem alguém querendo fazer alguma pergunta, não sei se o próprio pessoal lá a aluna também está aqui com a gente agora, Maria Lúcia entrou, que honra, Maria Lúcia. Maria Lúcia entrou agora, no finalzinho. Então, assim, Carolina Teixeira, que eu acho que também é da Corém, não tenho certeza. Tem uma aluna que estava aqui com a gente, que era a Patrícia, não sei se ela caiu. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma crítica. Não sei se Maria Helena entrou agora. Estava eu aqui apresentando esse slide, Maria Helena, viu? A divulgação aí do PCA-TU no mundo, mesmo sem ter resultado, né? Isso tudo foi ano passado, 2019, 2020. Desculpe, peraí. Tocando aqui no meu telefone. Peraí, um minutinho. Então, assim, vou deixar agora em aberto, eu vou tirar o compartilhamento. Stop share. Pronto. E aí, se alguém quiser fazer alguma consideração, quiser fazer alguma pergunta, alguma crítica, alguma sugestão, vamos deixar um tempinho assim aberto. Queria mais uma vez, então, agradecer a Flávia, agradecer aí a equipe do IBGE que esteve conosco hoje, dizer que a gente vai ter, então, outros encontros, com mais tempo para a gente poder também se planejar. A gente vai estar divulgando também no portal, né, do projeto as apresentações. Deixa eu ver se chegou. Se alguém quiser fazer alguma colocação. Flávia, se quiser colocar mais alguma questão. Tá tudo certo, então, Flávia? Você quer fazer alguma última colocação, alguma fala? Na verdade, eu achei que esse módulo foi muito, muito rico, né? Tanto para o IBGE fazer uma pesquisa nova, né, na temática da saúde, quanto como contribuição para, você mostrou agora os desdobramentos de tudo isso, né? Como o mundo agora fica sabendo dessa pesquisa que é realizada pelo IBGE, né? Como isso é importante, até para a gente ter comparabilidade. Eu me lembro que quando eu fui fazer a divulgação, em outubro do ano passado, eu achei que talvez os jornalistas pedissem alguma comparação com os outros países e tal, com os scores dos outros países, né? E aí, em vários textos que você mesmo me passou, eu fui lá e procurei, anotei e tal, sei lá, para falar, porque as pessoas, claro, querem poder comparar com alguma coisa, né? E, enfim, e aí eu percebi Sim. como os outros países também faziam esse tipo de pesquisa, né? Quantos países fazem, e às vezes nem países, às vezes cidades, e regiões, né? isso. Regiões, e aí como é importante a gente poder também ter essa ferramenta para utilizar na comparação internacional, né? E é isso, a gente
na próxima PNS a gente já vai ter um outro resultado para comparar com o resultado de 2019, né? Eu estou tentando vender, abre aspas, um peixe de manter na PNAD contínua suplemento especial de criança, né? A atenção primária à saúde infantil. Não sei se o IBGE vai poder manter, mas estava planejado há um ano atrás, vamos ver, acho que no terceiro ou quarto trimestre desse ano. Não sei, estou torcendo aqui no meu canto aqui e estou disponível para ajudar, independente de qualquer coisa, porque é uma área que eu gosto, que eu sou muito apaixonado, sou suspeito para falar, que eu acredito também como serviço. Você deu seu depoimento, né, Flávio? Mas assim, é mais do que isso. Imagina uma coisa que eu ouvi, eu nunca vou me esquecer, quando eu tive a honra de participar da capacitação de Bento Gonçalves, que vocês fizeram lá no Sul, 2019, tudo. Eu me lembro da menina que era a representante do Acre, ela falou isso lá. Eu estava na sala, ela falou, Felipe, tem lugares no Brasil que só o IBGE e campanha de vacinação chega. Quer dizer, a importância da atenção primária, né? O Brasil, né? O Brasil é um continente. Então, eu acho que daí também o IBGE ter abraçado esse módulo novo faz a diferença, entendeu? Para você elaborar políticas, para você saber que, por exemplo, foi uma surpresa para mim, que sou pesquisador na área, o Mato Grosso com um score tão alto, lá vou eu estudar, entendeu? Que história é essa? O Sul, a região Sul, eu esperava, sinceramente, entendeu? Alguns desempenhos mais ou menos a gente espera. Agora, o Mato Grosso, eu falei, o que está acontecendo lá? Lá vou eu mergulhar nos dados do Mato Grosso, entendeu? Então, isso é importante, entendeu? Foram dados inéditos, foi assim, uma linha de base, que a gente chama, né? Uma linha de base. É a base para dali você poder fazer a divulgação. Eu até depois vou propor, agora que saíram oficialmente os dados essa semana, né? Os microdados, vou propor ao IBGE, a diretoria de pesquisa, o Cimar, a Maria Lúcia, a equipe aí, vocês são um time, né? A equipe, que a gente possa fazer relatórios daquilo que for possível em relação aos coeficientes de variação, ou mencionando as limitações, puro UF. Por mais que eu saiba que algumas UFs, tipo Roraima, DF, que eu vi, vão estourar um pouquinho o CV, a gente botar lá uma tarja vermelha, com todas as limitações, porque a gente não poderia perder a chance, entendeu? Também de ter alguma análise mínima que fosse possível para as unidades da federação, porque é a primeira vez que é feito em base domiciliar num país. A Catalunha fez uma coisa parecida, mas para a área ali da Barcelona e no entorno, né? Usou o censo deles, né? A China está começando a fazer algo também para uma região do Sul, né? Adaptando para a realidade. O Canadá fez uma coisa assim que eu acho que a gente nunca vai conseguir fazer. Está há 10 anos acompanhando os mesmos serviços de saúde na cidade de Alberta. E aí comparando os scores, é muito interessante, comparando o desempenho. É quase uma coorte, né? Está quase fazendo um segmento. Então, os países vão inovando, entendeu? Então, eu acho isso importante, a gente ser, vamos dizer assim, na América Latina, o líder nessa questão da avaliação, e o IBGE está liderando isso. Né? Acho que isso é importante. Se o IBGE for falar de PNS, acho que é importante marcar esse espaço. Né? A pandemia, tristemente, veio mostrar a importância da atenção primária, que não tem leite infinito, né? Mas você tem uma base da atenção primária que pode sustentar ali os casos leves, né? Entendeu? Então, é um pouco isso. Queria te agradecer, perguntar se tem mais alguém que quer fazer alguma fala, alguma colocação. A gente pode abrir, a pessoa pode chamar aqui. Não sei se Maria Lúcia, Luna, querem fazer algum comentário, a própria Carolina. Vamos lá, gente. Senão a gente termina por aqui. Vamos dar alguns segundos para as pessoas se manifestarem. Tipo, falem agora ou calem-se para sempre. Exatamente. Exatamente. Maria Lúcia está tímida, a Luna está todo mundo tímido. Então, não tem problema. Então, eu queria agradecer pela oportunidade, mais uma vez, Flávia, a gentileza, o tempo, teu tempo. A gente sabe que está todo mundo trabalhando de casa muito mais do que trabalhava antes. Essa é a verdade, né? Todo mundo trabalhando mais, né? E aí, pediria para você mandar a apresentação, a gente vai colocar o linkzinho direitinho lá, com crédito teu, direitinho do IBGE, tá bom? A gente vai estar criando um portalzinho com todos os materiais, as referências. Eu vou subir também os artigos também, acho que é interessante, para quem quiser ver, tá bom? Esses artigos que a gente fez, a divulgação, até para ter material, sei lá, para futuras divulgações que o IBGE queira fazer, tá?
Então tá bom. Queria então agradecer, pedir para a Jonas então terminar de gravar, pode parar a gravação, tá bom?